Toda pessoa que tem um chamado da parte de Deus, ele tem desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. Quando você ver alguém aleatório no meio do povo, ele não se envolve nas coisas de Deus, ele não procura saber qual é o plano de Deus, geralmente essa pessoa não tem chamado. Mas quem tem chamado, ele quer saber o que Deus tem para ele, ele quer saber a profundidade do projeto de Deus para a vida dele. Ele fica feliz quando Deus acorda ele pela madrugada, ele fica feliz quando Deus se revela para ele em sonho, ele fica feliz quando Deus se revela para ele na palavra, ele fica feliz quando Deus fala que vai fazer alguma coisa na vida dele. Por quê? Porque quem tem perfil de chamado tem desejo de saber os planos de Deus para a sua vida. Eu me lembro que eu ainda muito nova, Deus usava alguém num ciclo de oração que eu nunca tinha ido. E naquela tarde, o Senhor usava aquela pessoa no ciclo de oração. Interessante é que na noite anterior, umas 2 noites anteriores, aquele dia, o Senhor me tinha dado um sonho. Naquele sonho tinha um versículo. E eu gravei aquele versículo, mas eu não lembrava a referência. Eu gravei aquele versículo, mas eu não sabia onde é que estava escrito. E naquela tarde do ciclo de oração, já terminando o ciclo de oração, um jovem que eu só vi ele essa vez, nunca mais eu o vi. Não sei se era da minha cidade, não sei se estava visitando Mossoró, não sei se estava de passagem, mas naquela tarde, quando a irmã já estava encerrando o ciclo de oração, ele pediu a oportunidade e disse: eu preciso ler um versículo aqui para alguém que Deus já se revelou, mas precisa sair daqui sabendo que Deus foi quem falou com ele ou com ela em sonhos. E estou eu lá, quando de repente ele abre Isaías capítulo 58 e versículo 11, é o versículo da minha chamada. E o versículo diz assim: e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E naquela tarde o Senhor disse: mulher, eu vou dar contigo um giro sobre a terra. Aleluia. Quem tem chamado tem desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. O quinto lugar, eu vejo Maria como uma mulher que tem, aleluia, um chamado de Deus. É porque quem tem chamado de Deus recebe de Deus antecipação de fatos revelados. Aleluia. Maria, no versículo 36, o anjo quando olha para Maria e ela recebe a visita e diz: este é já o 6º mês para Isabel tua prima, aquela que era chamada de estéril. Maria morava ali, porém lá nas montanhas de Efraim, onde morava Isabel, esposa de Zacarias, que era estéril. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha rapidez de mensagem, naquela época nós não tínhamos os meios de comunicação. Como Maria iria saber que Isabel, a estéril, estava grávida? Somente vindo da parte de Deus. Aleluia. Porque quem tem chamado recebe de Deus revelação antecipada de fatos que se cumprirão no futuro. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aleluia. Naquela tarde, naquele ciclo de oração, Deus disse: vou te levar e vou dar contigo um giro sobre a terra. Ei, quem tem chamado, Deus vai revelando fatos do futuro, Deus vai revelando caminhos do futuro, Deus vai revelando a trajetória lá do futuro. Nós vamos ver ainda Maria como uma mulher, aleluia, que tem chamado. Por quê? Porque quem tem chamado recebe, aleluia, visita de anjo na sua casa. Quem tem chamado não procura anjo, o anjo é quem procura ele. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quem tem chamado não procura anjo. Gideão não foi procurar o anjo foi quem foi procurar Gideão debaixo do cavalo em Ofra. Maria não foi procurar o anjo. A Bíblia diz: entrando o anjo aonde ela estava. Quem vai procurar você é o anjo, não é você procurar anjo.
Eu não boto fé em crente que fica procurando profeta, em crente que fica procurando anjo, em crente que fica procurando ver uma asinha de anjo. Ei, não precisa disso. Quando tem mistério de Deus no negócio, os mistérios de Deus é quem te busca, os mistérios de Deus é quem te acha. Você não tem que estar procurando palavra de profeta. Leia a Bíblia, ela é a maior profecia, é palavra garantida, é prego batido, ponta virada, não morre, não encaduca, não entorta, não envelhece, não dá bicho, não mofa, não falha, não cai por terra. A palavra foi o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Foi ontem, é hoje, é amanhã, será eternamente. A palavra é garantia. Vivifica-me conforme a tua palavra, usa-me conforme a tua palavra. A palavra lava, regenera, transforma, nivela, limpa, lança luz, aleluia. É martelo que esmiuça a penha, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Ela recebe a visita do anjo na sua casa. Mulheres que Deus tem segredo com ela não precisa sair caçando anjo, não. Lembra de Sara lá em Gênesis 18? O anjo foi na tenda de Sara, aleluia, foi revelar que viria o Isaac. Acaba com esse negócio, com essa fraqueza espiritual de ficar procurando fulano que fala. E na tua casa tu não tem a palavra profética, não? Tem Bíblia lá na tua casa, não? Deus não fala na palavra, não? Tem que você estar procurando irmã fulana, irmã psicrana. Ah, minha filha, não faça isso, não atrofie profeta, não. Não vá atrás disso, não. Aleluia. A palavra é profecia. Eu vejo ainda Maria como uma mulher de perfil que tem chamado, aleluia, porque mulheres que têm chamado, ela recebe de Deus a confirmação do seu poder. Quando Maria diz, como se fará isso? Capítulo 1, versículo 37, o anjo diz, aleluia, vai acontecer porque para Deus nada é impossível. Não dormir com o homem, mas vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Ah, eu não tenho faculdade, como é que eu vou chegar? Chega, porque para Deus nada é impossível. Mas eu sou pequeno, sou pesado de boca, não tem problema. Quem foi que fez a língua do mudo? Quem foi que fez os olhos do cego? Quem fez os ouvidos do surdo? Não sou eu, Senhor. Não adianta estribuchar, Jeremias, aleluia. E aqui o anjo diz, vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Acabe com esse negócio e quando Deus lhe prometeu uma coisa, você ficar medindo Deus, achando que Deus só cumpre se você fizer isso, fizer aquilo outro. Ei, Deus quando quer fazer, faz e está feito. Quando quer chamar, chama e está chamado. Mas irmã Aparecida, é muita gente, é uma concorrência. Meu filho, pode estar uma fila de dobrar a esquina. Deus trabalha, inverte o negócio, faz alguém, aleluia, ir dormir, sonhar contigo, como fez com Assuero, aleluia. Faz alguém perder o sono, aleluia. E Deus trabalha no impossível, aleluia. Eu vejo ainda Maria como uma mulher que tem chamado, aleluia, porque mulheres que têm chamado são mulheres de alma agradecida, aleluia. No versículo 46 e versículo 47, Maria disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a baixeza da sua serva, e eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aleluia. Mulheres que têm chamado são mulheres de alma agradecida. Não adianta dizer que tem chamado e na hora que a coisa desembeiça, na hora que a coisa não dá certo, vou mais não, não é comigo não, chame outra. Na verdade é porque você nunca foi chamada. Quem é chamada aguenta o tranco, quem é chamada não arreda.
Esse negócio de estar com mimimi, com reclamação, é porque não tem chamado. Quem tem chamado enfrenta. Quem tem chamado peita a adversidade, porque sabe que quem está lá na frente já venceu a parada. Eu vejo ainda Maria como uma mulher de perfil que tem chamado, aleluia. É porque mulheres que têm chamado, elas reconhecem a nobreza deste chamado. Sabe o que Maria está dizendo? Desde agora, até hoje eu fui simplesmente a Maria de Nazaré. Mas a partir de agora eu serei falada nos púlpitos. Eu serei reconhecida nos congressos. Eu serei falada lá em Amarante no quarto encontro. Aleluia. Desde agora as gerações vão me ter como bem-aventurada, mais do que feliz. Aleluia. Eu não conheço ninguém. Deus chame para ele não sair do anonimato para a vida pública. Foi chamado, ele sai do anonimato para a vida pública. E quando eu falo em vida pública, não estou falando de vida pública no seu sentido formal. Estou falando que quando Deus chama, ele sopra seu nome. Você fica conhecido até lá onde o vento faz a curva. Meu filho, irmã Aparecida, isso é possível? Ora, se a gente é conhecido no céu e no inferno, imagina aqui na terra. Ele sopra. Oh, aleluia. Eu me lembro que quando eu vou abrir aqui um parente, porque quando eu abro esse parente, Deus fala com alguém específico e estamos dentro do contexto de chamado. Eu me lembro que quando eu comecei a atender a agenda, naquela época não existia celular hoje, que todo mundo tem, não. Celular hoje menino tem, todo mundo tem, não. Aquele tempo era telefone residencial, você tinha que comprar as ações, não era assim, das operadoras. Eu não sei aqui no Maranhão como era, mas lá no Rio Grande do Norte era Telerne. Aí eu não tinha condições de ter um telefone fixo residencial, era caríssimo, era coisa de rico, era coisa de quem tem muito dinheiro. E eu morava vizinho à casa de uma sobrinha minha e ela tinha telefone. E Joatã ficava admirado lá no comecinho, por quê? Porque o povo ligava para a casa dela e ela fazia assim pela janela: tia, oi, vem cá, telefone para a senhora. Eu rodeava, era gente de São Paulo, era gente de Minas, era gente do Tocantins, era gente do Maranhão. Aí ela, quando eu voltava para casa, Joatã, é um convite. Joatã dizia assim: como é que esse povo lhe achou? É porque quem tem chamado não precisa estar dando cartão, não. Deus acha, Deus acha, Deus acha. Não precise, olhe eu, chame eu, olhe eu, apresente eu, mande eu. Não. Quem tem chamado, quem apresenta é Ele, quem manda é Ele, quem chama é Ele, quem improvisa é Ele, quem sopra o nome é Ele, quem dá grandeza é Ele, quem dá estrutura é Ele. Ei, barra da cacé. Tudo é Ele. Eita, Deus grande. Eu vejo ainda Maria como uma mulher que tinha perfil de chamado. Por quê? Porque ela reconhece os feitos de Deus em sua vida. Quando você pega o Cântico de Maria, no capítulo 1, em versículo 51, ela diz assim: com seu braço agiu Deus valorosamente. Ela sabe que não foi o braço de carne, ela sabe que não foi ela que fez aquilo, ela sabe que não havia mérito próprio. Com seu braço agiu Deus valorosamente. Escute, se você quer ser uma mulher de chamado, se você quer ser um homem de chamado, quando Deus fizer alguma coisa por sua vida e por seu intermédio, não pense que foi a sua retórica, não pense que foi o seu vocabulário, mas enche o peito e diz: foi Ele quem agiu valorosamente. Quem age é Ele, quem faz é Ele, quem vence é Ele. Aleluia. Eu vejo ainda Maria como uma mulher de perfil que tem chamado. Aleluia, porque mulheres que têm chamado são mulheres temente e que confiam na misericórdia do Senhor.
No versículo 50, ainda dentro do capítulo 1, nós estamos só dentro do capítulo 1. Ela diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Aleluia. Ela sabe que a misericórdia de Deus se estendeu porque na vida dela havia temor. Aleluia. Quem tem chamado, aleluia, tem que ser temente e entender que é a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor. Aleluia. A misericórdia. Tudo é na misericórdia. Eu vejo ainda esta mulher como uma mulher que tem chamado. Porque mulheres que têm chamado, elas procuram uma vida de padrão digno. Versículo 27 diz assim: havia ali uma jovem, e o nome da virgem era Maria. O texto faz questão de dizer que ela era virgem. Por quê? Porque era uma moça de padrão digno. Aleluia. Quem tem chamado procura ter uma vida de padrão digno. Não dá para você ter respaldo, minha filha, de um chamado se você compra e não paga, promete e não cumpre. Não tem como. Quem tem chamado tem que ter uma vida de padrão digno. Se você chegar no livro de Levítico, você vai ver como era que os levitas se vestiam para subir os degraus para fazer o sacrifício. A Bíblia diz que eles vestiam, em umas versões chama de calção, outras falam de, uma versão chama de calção e outras chamam de uma palavrinha parecida com cirola. Isso. Por quê? Porque quando eles subiam os batentes, os degraus, eles poderiam, de alguma forma, apesar da mitra, apesar da roupa comprida, apesar das vestes talares, eles poderiam dar alguma brecha ao subir os degraus. Isso fala de quê? Isso fala de padrão de conduta. Não poderia comparecer diante de Deus de qualquer forma. Se você tem chamado, se você quer abraçar o chamado, então entre pela linha do chamado. Chamado envolve renúncia. Você não é uma Maria, vai com as outras. O que dá certo para os outros não dá certo para você. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Por quê? Porque você vai ser nada mais, nada menos do que uma embaixatriz do céu. E como embaixatriz, quem é uma embaixatriz? Embaixatriz é o mais alto posto de alguém que é representante de uma pátria. Ei, representar Estados Unidos é fácil, representar Chile é fácil, representar Bolívia é fácil, representar Noruega é fácil. Eu quero ver é ter padrão para representar o céu. É disso que estamos falando. Mulheres que têm chamado, elas procuram uma vida de padrão digno. Não dá para ter chamado e estar andando, minha filha, de mini saia. Não dá para ter chamado e estar usando decote, provocando. Não combina. Aleluia. Quem tem chamado tem que ter uma vida de padrão digno. E quando eu falo de padrão digno, eu não estou falando apenas de roupa, não, porque eu não vim aqui para exortar ninguém com relação à vestimenta. Para isso a igreja já tem pastor. Eu estou falando de padrão de vida reta. Entrar e sair com dignidade. Aleluia. É abrir a boca e todo mundo saber que o Espírito Santo está morando lá dentro. Oh, aleluia. Não dá para dizer que tem chamado, se conta 10 conversas, 9 é mentirosa e 1 ainda se torna duvidosa. Não tem como. Não tem como. O que fala ninguém acredita. Como vai gerar credibilidade? Existe uma coisa chamada credibilidade que você ou tem ou não tem. Acabou.